Boa tarde a todos e a todas. Thaís, Leilane, Fabiana, obrigada por acompanhar nossa live, por estar entrando aqui, já compartilhar conosco aqui todas as nossas ideias e proposições que temos para hoje. Mariel, Isabela, vamos dar um tempinho, aguardar mais algumas pessoas entrar. Ellen, obrigada, participação de todos. Então, desde já, eu gostaria de parabenizar todos os trabalhadores e trabalhadoras, psicólogos e psicólogas, né? Sobretudo, os psicólogos do SUAS e do SUS, que continuam realizando suas atividades e continuam nos atendendo nesse momento de pandemia que estamos vivenciando nesse momento, certo? Fica realmente aqui a condução do CRP 21 e o reconhecimento, né, a essa categoria, certo? Em virtude do Dia do Trabalhador, certo? Matheus, obrigada. Gostaria, CRP 12, obrigada pela presença. Gostaria também, gente, de aproveitar para que vocês pontuassem realmente de onde vocês falam, certo? Que vocês mencionassem a cidade, certo? De onde vocês falam, para que a gente possa realmente ter essa interação maior com o público e fiquem à vontade para perguntas. Ivana, obrigada pela presença. Laila. Ok, vamos aguardando. Então, me chamo Joyce Nogueira, sou psicóloga e estou como vice-presidente do CRP 21 e à frente do CREPOP, que é o Centro de Referência Técnica e Psicologia. Então, o CREPOP ele tem como objetivo trazer uma série de referências e discussões a nível nacional, certo? Para os psicólogos que compõem, né, os nossos conselhos e toda a nossa categoria. Dessa forma, por trabalharmos com políticas públicas, nós não poderíamos deixar de fazer toda essa menção aos profissionais do SUAS, né, que, como sabemos, eles foram mencionados, né, como profissionais essenciais, né, nesse momento de pandemia. Certo? Os nossos convidados eles vão estar pontuando isso mais à frente, certo? Logo nós vamos receber dois profissionais, uma profissional que atua na cidade de Teresina e outro profissional que vai falar de Piripiri, certo? E tem toda uma experiência em outros municípios do Piauí. E nós vamos estar apresentando essa realidade a nível do Piauí, certo? Como que está funcionando os serviços do SUAS? Como que está o serviço desses psicólogos e psicólogas que continuam, né, nas atividades, certo? Como eu pontuei, os psicólogos do SUAS, eles continuam nas suas atuações, continuam nas suas atribuições, certo? Eles não podem ficar em casa, certo? Eles precisam realmente estar atuando por ser considerados recentemente profissionais que desempenham e desenvolvem atividades essenciais, né, indispensáveis para a comunidade. Ok? Aguardando a psicóloga Bruna entrar. Vamos lá. Já aceitei aqui o convite da Bruna, logo ela vai entrar. Boa tarde, Bruna. Boa tarde. É um prazer receber você aqui conosco, certo? Já dei uma pequena introdução, né, da sua participação aqui. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse realmente aonde você atua, certo? Qual o centro que você está representando. Certo. Boa tarde, gente. Eu sou psicóloga do CRAS Leste 4, aqui da cidade de Teresina. E a proposta, né, é falar um pouquinho sobre o enfrentamento dessa pandemia diante na visão da assistência social, né, do SUAS. Então, assim, basicamente, a gente começou
todo mundo meio perdido, como acho que todos os profissionais do Brasil, diante da falta de informação, da falta de conhecimento sobre realmente como atuar nessa situação tão inesperada, o que gerou muita insegurança para todos. E à medida que as semanas foram passando, aí a gente conseguiu ir se adaptando, foram feitas várias medidas para conseguir tanto nos orientar como facilitar para que nós orientássemos o nosso público. Então está sendo ainda, mas já acredito que a pior parte para nós, enquanto adaptação, diante da situação, já passou. Agora deu para respirar um pouquinho, porque a gente já entendeu como é que funciona essa atuação diante da pandemia. Porque acho que a dificuldade inicial foi não saber por onde começar, para onde ir, todo mundo se sentindo meio perdido. Então, Bruna, o trabalho está funcionando normalmente? Houve alguma mudança? Houve alguma reestruturação nas funções, nas atividades que vocês estão desenvolvendo? Como é que está? Sim, o CRAS está funcionando de segunda a sexta. Nós estamos funcionando com horário reduzido, funcionando de 8 às 2 da tarde, então são 6 horas diárias. A gente funcionava o dia inteiro. Isso foi uma das medidas para reduzir a exposição de todos, tanto dos trabalhadores do CRAS como do próprio público que a gente atende. Uma outra medida também que foi tomada foi com relação ao rodízio dos profissionais, que as pessoas, nós estamos nos revezando, por exemplo, no meu CRAS, a equipe está completa, felizmente, então nós temos 2 psicólogas e 2 assistentes sociais trabalhando, e nós estamos nos revezando, né, enquanto tem uma técnica todos os dias. Mas também está tendo revezamento em todo o restante da equipe, na equipe do Renda Mínima, as entrevistadoras, cadastradoras, pessoal da limpeza, todo mundo está revezando. Uma outra mudança também foi com relação ao atendimento em si, porque nós agora não estamos mais trabalhando com grupos, todos os grupos eles foram suspensos, e os atendimentos são todos agendados. Então, foi uma grande dificuldade que nós tivemos, principalmente nas primeiras semanas. A primeira semana foi bem difícil, porque assim que saiu a medida de quarentena, de isolamento, as pessoas correram para o CRAS, porque é o centro de referência. Por um lado, é muito positivo que o CRAS está cumprindo a função dele enquanto referência, as pessoas buscam o CRAS para resolver todos os problemas relacionados. Porém, diante da divulgação na mídia da possibilidade de um auxílio emergencial e de não se ter muitas informações concretas sobre isso, as pessoas todas foram para o CRAS. E em busca de informações que nem nós mesmos tínhamos, porque a gente tinha a informação que a gente via no jornal. Ainda era um projeto de lei, depois ainda ia ver como é que ia ser essa operacionalização, como é que ia ser o aplicativo. Então, assim, foi uma procura muito grande. Diante de uma situação onde nós precisávamos estar em casa, isolados, sem aglomerações, eu chegava todo dia no CRAS e tinha pelo menos 50 pessoas para buscar informações. E as pessoas ainda sem o conhecimento e sem máscara, sem nenhuma medida de afastamento, de segurança. Então, foi bem complicado, inclusive para nós, enquanto trabalhadores do SUAS, porque, para você ter uma ideia, nós fomos receber EPIs, acho que dia 15 de abril, nós recebemos os primeiros EPIs. E antes disso, o que a gente estava tendo acesso, por exemplo, no meu caso, por sorte, eu tinha em casa. E nós recebemos também umas doações de máscaras de acetato, de um grupo aqui de Teresina, que está fazendo esse trabalho voluntário. Então, foi bem complicado nesse sentido, de não estarmos protegidos. A recomendação foi que a gente voltasse a trabalhar. E, claro, é ótimo que a assistência social esteja sendo vista nesse momento como essencial, como importante, finalmente sendo reconhecida. Porém, nós sentimos a falta desse cuidado, dessa responsabilidade conosco enquanto trabalhadores e com o nosso público, né? Mas, assim, como eu falei, foram nas primeiras semanas que gerou toda essa ansiedade, porque nós temos que fazer, por exemplo, visitas domiciliares
para entregar benefícios eventuais, cestas básicas, auxílio enxoval e situações de muita exposição, onde você vai dentro do carro com um motorista que já pensou, dentro de um carro, que é um espaço muito pequeno, abafado, fechado, sem máscara, entrando na casa das pessoas. Então, assim, foi bem complicado esse começo, por essas questões. Mas no dia 15 nós recebemos algumas máscaras descartáveis e acho que dia 27, foi dia 27 de abril, nós recebemos as máscaras de tecido, todos os trabalhadores da unidade. Então, ficamos mais tranquilos a partir disso, porque passamos a ter um mínimo que era necessário de segurança para que a gente atuasse, né, diante da situação. Então, os atendimentos, eles estão sendo agendados. Quais são os critérios, né, atualmente? Situações emergenciais, justamente para não ter aglomeração de pessoas, né? Então, o que está acontecendo? No começo, muita gente procurava o CRAS para saber se tinha direito ao auxílio emergencial ou para fazer um novo cadastro único, para poder ter acesso. E informações que a gente ou não tinha, ou que a base de dados do cadastro único, por exemplo, ou do auxílio, ela foi até o dia 20 de março. Então, quem já tinha feito o cadastro único até o dia 20, estava atualizado, ok. Então, quem não tinha feito, não adiantava mais fazer. E foi uma dificuldade, porque as pessoas tinham dificuldade de entender, e a gente compreende, porque todo mundo em uma situação de insegurança, as pessoas sem trabalhar, o nosso público, que já é um público naturalmente vulnerável, e essas dificuldades de insegurança de renda, alimentar, habitacional, é a realidade do dia a dia do nosso público. Então, diante da situação de pandemia, ficou mais difícil, eles ficaram mais vulneráveis e, diante do desespero, buscavam o CRAS. Mas, infelizmente, nesse sentido, não tinha como fazer cadastros novos, porque a base já era dos cadastros até dia 20. Então, até a gente conseguir explicar para as pessoas, elas não entendiam, elas ficavam achando que era má vontade da gente. E até a questão da distância de segurança, por exemplo, que é uma coisa bem simples, ficar a 1,5 m, 2 metros de distância, as pessoas às vezes não entendiam. E assim, é uma situação nova para todos, e estávamos todos nos adaptando, mas graças às medidas de informação, reeducação da população mesmo, do público que nós atendemos, hoje já está tranquilo, porque as pessoas já entenderam que elas precisam primeiro ligar para o CRAS. Nós divulgamos, fizemos informativos, divulgamos em rede social os telefones, recebemos um celular na semana passada também, e as pessoas passaram a entender que tinha que ligar, ver se o serviço que ela estava buscando podia ser realizado por telefone. Se não podia ser realizado por telefone, agendar qual é o melhor dia, o melhor horário, para que não houvesse aglomeração. Tem uma quantidade limite de pessoas por dia que a gente atende também. Então, à medida que as pessoas foram entendendo isso, foi facilitando bastante para todos. E acredito que também o fato da primeira parcela do auxílio emergencial ter saído tranquilizou muito as pessoas também. Porque era essa a insegurança. Você imagina, você já está numa situação de vulnerabilidade, e aquele pouco que você recebe, você não recebe mais porque você foi demitido, e aí? Aí eu vou para o CRAS. E aí a gente tenta direcionar e orientar da melhor maneira possível. Bruna, uma das questões que eu ia pontuar realmente era isso, se a população, né, se os usuários, eles estavam buscando ainda o CRAS ou não, mas você explicou prontamente, o serviço continuou mesmo e até aumentou muito a demanda, porque as pessoas que não eram cadastradas, que não eram usuários do CRAS, passaram a procurar para fazer o cadastro, certo? Mas isso eu acredito que realmente ficou claro. E você também pontuou a questão dos EPIs, né? Teve uma pergunta aqui que foi colocada: quais são os EPIs de fato que vocês estão utilizando? Só para reforçar realmente, como é que vocês, como os trabalhadores, né, os funcionários aí dos CRAs, enfim, como é que eles estão se protegendo nesse momento? Atualmente, no CRAS que eu trabalho, nós estamos tendo as máscaras e as máscaras de tecido e as máscaras de acetato, como eu te falei, que nós recebemos uma doação.
Sim. Veio uma quantidade pequena, eu considero pequena e insuficiente de álcool em gel. Uhum. Então, assim, Sim. algumas pessoas estão levando de casa para poder utilizar o álcool em gel que veio para o Uhum. CRAS para limpeza, mas para nossas mãos. Enfim, a gente tem acesso a água e sabão, mas o ideal seria que a gente tivesse acesso a mais álcool em gel, por exemplo, álcool 70. Nós Sim. entendemos, enquanto trabalhadores do SUAS, que é uma situação difícil para todos, inclusive para a gestão, que no momento é, o foco principal está sendo para a área da saúde, que a saúde, a falta de EPIs, a gente sabe que é geral, que é para a saúde também não está tendo, mas a partir do momento que nós somos colocados como serviço essencial, como a importância de estarmos em campo, na decisão judicial, na recomendação do Ministério Público, estava que nós fizéssemos isso com segurança. Sim. Então, atualmente, está tranquilo por esse motivo. E a informação que eu tenho é que todos os CRAs receberam essas máscaras de tecido. Mas antes disso, estávamos desprotegidos. E isso gerou muita insegurança. Então, os EPIs são esse, a máscara de tecido e, no nosso caso, do nosso CRAS, nós temos, felizmente, as máscaras de acetato. Certo. E como você avalia, né, a portaria 337, de 24 de março, que dispõe acerca das medidas, né, para as intervenções, né, e as medidas de enfrentamento acerca da Covid, né, voltada especificamente para o SUAS? Como é que você vê? Você disse que assim, nós já estamos já há mais de um mês nesse processo, né, a realidade do SUAS em Teresina, como você vem observando, é uma constante adaptação, conhecimento, estudo, análise de todo o processo. Fala um pouco da sua experiência. Sim, é interessante falar dessa portaria porque foi até um dos pontos que nós colocamos no nosso manifesto de técnicos de trabalhadores do SUS, porque diante da situação de insegurança que estávamos, sentimos a necessidade de fazer esse manifesto expondo as nossas inseguranças, os nossos desafios, para poder ter essa conversa com a gestão sobre isso, né? E uma das coisas que nós colocamos foi que na portaria colocavam a assistência como essencial. Mas éramos essenciais para estar lá, mas a partir do momento que a gente precisava que essa essencialidade repercutisse em benefícios, em condições dignas de trabalho, nós não estávamos tendo. Então, foi bem difícil isso, mas, por outro lado, as medidas de enfrentamento da situação estão, ao meu ver, está sendo uma constante adaptação. Nós estamos tendo que reinventar muito do serviço. Porque, por exemplo, os benefícios eventuais, que são, assim, uma parte muito importante do que nós fazemos, que são as cestas básicas, auxílio financeiro, um auxílio natalidade, que as pessoas precisam muito, procuram muito, e nesse momento, mais ainda. Como eu falei, pelo fato do público ser já um público extremamente vulnerável, é algo que não tem como não fazer. E aí, estamos tendo que lidar, por exemplo, com uma novidade que é o trabalho remoto, né? O acompanhamento das famílias de forma receberam um celular, né? Você mencionou que recebeu o celular para esse acompanhamento. Como é que tá? Mais sobre isso? Pois é, o acompanhamento, cada técnico tem famílias, né, que são acompanhadas, e normalmente nós estávamos em contato com essas famílias através das visitas que elas faziam ao CRAS para solucionar alguma demanda, ou as visitas domiciliares. Como as visitas domiciliares, elas estão restritas para situações emergenciais, então esse acompanhamento está sendo pelo telefone. Então, antes do celular, a gente fazia pelo nosso próprio celular mesmo. Mas a gente liga para as famílias e busca entender como é que tá sendo para eles nesse momento, quais são as principais dificuldades, e aí se a gente identificar uma necessidade de uma visita que não tenha como não ser feita, a gente acaba fazendo. No caso também, nós fomos entregar os benefícios que já tinham sido liberados. Então, tem esse contato para que eles saibam que estamos aqui, que podem contar conosco, que eles não estão desamparados, que apenas mudou a forma do contato, que não é mais presencial, e agora tem essa opção do telefone. Orientando também, muitas pessoas tinham dúvida a respeito, por exemplo, coincidiu da quarentena iniciar justamente no mês de repercussão
de descumprimento de condicionalidades do programa Bolsa Família. Então, tinham muitas famílias que estavam com benefício bloqueado, suspenso, com advertência. Seria um mês assim, corrido nesse sentido, que nós iríamos fazer reunião com as famílias e visitar todas as famílias, convidando, acompanhando de perto o que estava acontecendo. Então, imagina a insegurança que essas famílias estavam. Então, a gente fez esse acompanhamento na medida do possível por telefone, orientando como é que ia ser, como é que ia funcionar, tentando resolver através do sistema que poderia ser resolvido. E é uma outra parte que está sendo bem desafiador, porque, por exemplo, no CRAS tem um telefone e agora tem um celular. E, assim, se a gente não tem tempo de respirar. Atende, desliga, já tem outra chamada, atende, desliga. Então, como eu falei, né? Por um lado é muito bom, é muito positivo, porque as pessoas nos procuram e elas têm a segurança de, no CRAS, poder ter acesso às informações que elas precisam, à orientação que elas precisam. Mas, por outro lado, aconteceu uma situação um pouco até constrangedora, que eu posso relatar aqui, de um dia que uma das funcionárias do CRAS veio me chamar: Bruna, vamos ali fora, que tem uma senhora muito exaltada. E o que tinha acontecido? Ela estava querendo chamar a polícia porque ela ligou, acho que duas vezes, chamou que caiu e ninguém atendeu. E ela ouviu que tinha chamado e ninguém tinha atendido. E ela achou assim, poxa, não estão me prestando serviço. E aí eu fui explicar para ela o quanto estava sendo desafiador, porque em uma ligação que a gente atende, a gente pega o NIS da pessoa, que é o número, né, do cadastro único, vai consultar no sistema, vai identificar qual é a necessidade, para poder orientar aquela pessoa da melhor maneira. Então, se a gente ficar o tempo inteiro no telefone, a gente não faz mais nada. Então, a gente entende a dificuldade das pessoas, mas surge esse tipo de coisa, as pessoas alteradas, querendo chamar a polícia, sem entender, achando que a gente não quer atender. Mas isso foi muito assim no começo, sabe? Nas primeiras semanas dessas novas medidas, uma fase mesmo de adaptação. Depois as pessoas foram aprendendo que ligando dá para resolver as coisas, né? Então foi tranquilizando mais. Dentro desse ponto que você colocou, eu vejo, né, já como dificuldades e desafios para o serviço, né, diante desse novo contexto, certo? Tantas mudanças, né, tantas transformações realmente e alterações na condução do serviço. Quais mais assim você pode relatar? Certo. Bom, eu acho que eu acredito que eu já tenha colocado todas. Naturalmente falei, mas assim, o mais, assim, como eu só pontuando cada uma, as aglomerações iniciais foram difíceis, mas felizmente já se resolveram. A gestão disponibilizou uma tenda na frente no espaço aberto do CRAS, que possibilitou também que a gente fizesse atendimentos ali na parte externa, porque nas dependências do CRAS mesmo, internas, as salas não têm, por exemplo, ventilação. É uma realidade, a gente sabe que a gente faz o melhor que a gente pode, mas quando a recomendação é ficar 1,5 metro de distância num ambiente ventilado, a gente sabe que não é a realidade das estruturas. Então, a gente poder fazer esse serviço numa parte externa já facilitou bastante. Como eu falei, a questão dos EPIs, porque gerava uma insegurança muito grande, mas também já foi resolvido. A outra questão, a questão do celular também, que foi resolvido, porque a gente tinha que fazer acompanhamento remoto, mas o telefone não ligava para celular. Então, é uma coisa que, como eu falei no começo, foram medidas que foram sendo tomadas à medida que o tempo foi passando, que é uma adaptação, né, de todos, inclusive da gestão, que até a gente entende que tem muita coisa para ser administrada nesse momento, mas também precisamos reivindicar as nossas, né? E ficamos felizes de ter tido pelo menos uma parte das reivindicações atendidas, porque foi importante para que nós pudéssemos realizar nosso trabalho de forma segura, né? Para todos. A outra coisa, não, assim, uma dificuldade, na verdade, assim, nem faz muito sentido falar dela agora, porque já passou. Mas a gente sentiu falta de uma divulgação, talvez através de propagandas, de informativos na TV ou algo do tipo, informando algumas coisas.
é, disso que eu falei, do auxílio emergencial, por exemplo, teria evitado a aglomeração, a procura tão intensa pelas pessoas, das pessoas pelo CRAS. Mas, enfim, já passou, já está mais resolvido, graças a Deus. E teve meio que umas fake news também, eu não sei de onde que surgiam, mas as pessoas chegavam no CRAS dizendo que estavam dando cesta básica lá e que era lá. E aí, para a gente explicar que não era, como era o procedimento, que não era assim que funcionava, até você entende a dificuldade, é humilhante, você já está em situação de extrema vulnerabilidade, de insegurança alimentar, você vai pedir uma cesta e a gente tem que dizer não, é muito difícil para a gente, enquanto profissionais. Mas é um protocolo que a gente tem que seguir, tem um passo a passo, um protocolo que tem que ser seguido para liberar essas cestas. Enfim, são pontos que a gente entende que poderiam ter sido conduzidos de uma melhor forma, mas felizmente já foram sanados. Então eu já me sinto bem melhor, bem mais tranquila de trabalhar, porque a gente pelo menos tem o nosso equipamento de segurança, né, agora. E diante das dificuldades que você pontuou, quais são as estratégias que os psicólogos, né, os profissionais, os trabalhadores do SUAS estão se utilizando nesse momento para conduzir as suas atividades, né, para seguir com esses atendimentos? Você colocou alguns que já foram realmente de propostas realmente que veio do governo, né? Mas vocês mesmo enquanto profissionais, como você está se readaptando, qual estratégias você vem utilizando? O principal que nós estamos fazendo é conseguir conciliar esse atendimento à distância, porque por exemplo, nós tivemos que parar com os grupos do centro de convivência, que era uma convivência semanal, eram atividades que eram muito próximas e reforçavam aquele vínculo, tanto entre a gente quanto entre as pessoas que participavam, e que faziam parte da nossa rotina. E não ter mais isso, e não tem muito o que substituir um grupo como esse, por exemplo. Então, a gente fica um pouco preocupado em relação a isso, mas entendemos que no momento não temos como fazer diferente, né? O principal que está sendo feito é o cuidado de monitorar essas famílias que já estavam em acompanhamento, todas em situação de vulnerabilidade, da forma que está sendo possível, que é através desse acompanhamento remoto. Também estamos recebendo, a gente sempre recebe alguns casos emergenciais de pessoas, às vezes até de um outro CRAS, que identifica uma demanda e repassa para a gente, e a gente já está conseguindo facilitar a entrega de cestas ou de algum benefício eventual que seja mais urgente. A orientação às famílias do programa Bolsa Família, que estavam em descumprimento, também tivemos esse cuidado de buscar, dentro do possível, porque nem todas a gente conseguiu o contato, mas dentro do possível orientar em relação a isso, ao descumprimento que estava vindo, né, no mês de repercussão, o que deveria ser feito, como que isso seria resolvido, mas que isso teria que ficar para um outro momento, porque até no momento nem as escolas estão funcionando, então não teria como resolver. Dar essa segurança, essa tranquilidade para o nosso público de que eles não estão desamparados, que nós estamos trabalhando, que nós estamos acompanhando na medida do que é possível, para que eles entendam isso. Fora isso, no CRAS também, que não é a nossa função enquanto técnico, enquanto psicólogo, mas tem a equipe do Renda Mínima, que também faz um trabalho incansável e que é uma das maiores demandas que tem atuado de forma mais intensa desde o começo disso tudo, porque atua diretamente com o cadastro único, com o sistema do cadastro único, que é a maior procura das pessoas, né, para garantir que elas tenham acesso aos benefícios, aos serviços que elas têm direito, que elas tanto necessitam. Ok. E olhando aqui as perguntas dos participantes, né? Eles colocaram, um dos que pontuaram foi assim, o que pode ser considerado, né? Qual atendimento é considerado como urgência e emergência, assim, nos serviços, né? De CRAS e CREAS, para que vocês possam estar atendendo? Certo. Bem, tem duas questões. A primeira, que a gente coincidiu também de ser a época de chuvas e de enchente dos rios, o que gerou uma quantidade de pessoas desabrigadas em situação de maior vulnerabilidade por conta disso. Então, isso é uma situação de urgência que em nenhum momento ela parou de funcionar. Inclusive, quando o CRAS
fechado, uma semana no começo, esse plantão para atender essa calamidade, ele estava funcionando. Então, juntamente com a SDU, e com a Defesa Civil, a gente estava acompanhando essas famílias, inserindo acompanhamento, prestando a assistência necessária, e isso é uma das situações de emergência. Como eu falei, a questão dos descumprimentos do Bolsa Família, e pessoas... É muito complicado falar em situação de emergência, porque o nosso público, ele, como eu falei, ele é muito vulnerável, né? Então, insegurança alimentar. Insegurança alimentar é uma situação de vulnerabilidade de emergência. Mas, como a demanda é muito grande, infelizmente a gente não pode atender a todos, mas dentro do possível a gente tenta fazer o que a gente pode. Então, tem a insegurança alimentar, a insegurança de renda, a gente está com as famílias de acompanhamento e tenta conceder esses benefícios eventuais para essas pessoas. No acompanhamento remoto, identificar, por exemplo, famílias que só tem uma pessoa e aquela pessoa, se ela sabe que ela está doente ou não, ela tem alguém que possa amparar, porque diante da situação que nós estamos, estar doente está sendo bom. Então, se ela tem alguém, ou se é uma família que tem idoso, prestando inclusive orientações a respeito de como se proteger, a respeito de como proceder diante de algum sintoma, não enquanto profissional da saúde, mas enquanto cidadão, enquanto referência para que essa família saiba onde ela pode buscar assistência diante dessa situação. E violações de direitos, que a gente também recebe, até para mim, até o momento, não chegou, felizmente não chegou, mas é uma demanda também que é de emergência, de violação de direito, de violência, onde a gente caso surja, né? Com certeza em outros casos isso já surgiu, não surgiu para mim, mas surgiu em outros, e aí a gente tem que se articular com o CREAS, com os órgãos que forem necessários e fazer os encaminhamentos necessários. Tem também algumas demandas de não para a gente, mas para o renda mínima relacionadas ao BPC e auxílio-doença, que precisa do cadastro único, algumas situações bem específicas, mas assim, como precisa ver a especificidade da situação, a gente sempre recomenda que ligue antes, porque às vezes a gente pode resolver por telefone, ou então até para você não dar viagem perdida, porque você não vai chegar no CRAS e ser atendido imediatamente. Você agenda um horário para que quando você vai, só tem você sendo atendido, não tem aglomeração. Então, a recomendação principal é a ligação, porque é a partir dela que a gente vai direcionar o que é emergência, porque tem casos e casos, então a gente faz o que a gente pode, a gente presta atendimento que a gente pode, para que todo mundo seja assistido. Também colocaram aqui, né, que o apoio mútuo entre os trabalhadores tem sido fundamental, né, especialmente nesse contexto no qual a gente está vivenciando de vulnerabilidade, certo? Eu já ressalto que o CRP21, ele se solidariza, né, com todos os trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, certo? No dia 1º de abril, nós encaminhamos os ofícios, né, com medidas orientativas para secretarias, tanto municipais, né, no município de Teresina, como a Secretaria do Estado, da Assistência e da Saúde, para que pudesse realmente estar orientando os trabalhos direcionando, né, os trabalhos dos psicólogos e psicólogas de uma forma mais segura diante desse momento, certo? Você tem mais algum ponto para colocar? Não, só reforçando isso, que assim, o apoio mútuo, tanto no ambiente de trabalho, como de forma remota, nós temos o grupo dos técnicos do SUAS, que é um ponto de apoio para mim, nossa, de troca de informações, de articulação, nesse momento, então, por exemplo, onde tem muitos trabalhadores que estão afastados por serem do grupo de risco e estão trabalhando de casa. Sim. Então, está sendo um espaço novo, porque sempre existe esse grupo e ele sempre foi importante, mas eu acredito que agora, mais do que nunca, porque ele está sendo o meio que nós temos de ter acesso a muitas informações e a nos articularmos, né? Então, é fundamental, muito importante. No mais, agradecer mesmo a oportunidade de fala, porque é importante que as pessoas vejam que muitas vezes se acredita que o SUAS, que é a assistência social, não está atuando, porque é um trabalho muitas vezes mais silencioso,
porque atende um público que muitas vezes, na maioria das vezes, é esquecido, é invisível, é marginalizado, e nós somos a linha de frente da assistência social. Nós somos a linha de frente, nós estamos... Nossa, até me arrepio, porque só a gente sabe, a gente que está acompanhando o dia a dia das famílias, a gente sabe o quanto nós somos referências para essas pessoas, o quanto elas se sentem amparadas de ter essa assistência do CRAS, do SUS como um todo. Então, assim, não estou nem falando aqui, porque tem o Centro Pop, tem várias outras casas que a gente não está falando, porque nem é minha experiência, mas que fazem parte desse processo e que são fundamentais. Imagina se não tivesse esse serviço funcionando nesse momento, como essas pessoas estariam, né? Então, gratidão pela oportunidade de falar e por dar visibilidade a essa parcela da psicologia, que a psicologia também está atuando e que, nossa, está atuando muito, e é muito gratificante para todos nós estarmos, nesse momento de tanta necessidade, contribuindo com o nosso trabalho. Não, nós aqui agradecemos realmente, né, a sua disponibilidade. O intuito realmente da live é poder mostrar que o serviço do SUAS ele ainda continua, que o SUAS ainda continua ativo, né, que todos os psicólogos estão ali, sim, né, na linha de frente. Então, assim, já era um serviço essencial e indispensável, né, para muitos. E agora isso realmente ele se consolidou e se decretou diante dessa pandemia. Né? Então, assim, muito obrigada pela participação, certo? Acho que deu para ficar muito claro que o serviço ainda continua, né? E quais são os direcionamentos realmente de atuação aqui em Teresina, certo? Desejamos realmente sucesso e uma ótima condução no trabalho de vocês, certo? Eu também tive uma experiência durante alguns anos no SUAS, também sei como funciona realmente essa realidade. Sei que que realmente é um trabalho dispensável e que essa população, essas comunidades, elas não podem ficar sem esse serviço, certo? Então, realmente, o trabalho dos psicólogos no SUAS é um trabalho que eu admiro e me solidarizo muito com todos os colegas. Então, muito obrigada, Bruna. Agora nós vamos receber um colega de Piripiri que vai trazer a realidade dos interiores, né? Como é que está funcionando no interior? Será se a realidade é semelhante? Se não, se está mais precário, se não está, certo? Então, ficamos por aqui, certo? Fica realmente o nosso agradecimento e até uma próxima. Tchau, tchau, até. Obrigada. Gente, então vamos aguardar aqui o psicólogo Gustavo, certo? Mais uma vez, eu ressalto, né, que agradeço realmente a participação de todos. Coloquem aí de onde vocês estão falando, certo? Se vocês estão falando de Teresina ou de algum outro município, certo? Eu estou vendo aqui algumas perguntas. Estão suspensos, falaram dos estágios. Vamos lá. Aí, já respondeu aqui a questão do estágio. Obrigada ainda pelo comentário. Obrigada, Ivana, pelas contribuições. Vamos lá. O psicólogo está entrando. Pix, Floriano, ótimo. Participa com a gente. Olá, Bruno. Olá, Gustavo. Estava vendo a câmera. Seja bem-vindo, certo? Muito obrigado por participar da nossa live, aceitar o nosso convite. Agradeço novamente a psicóloga Gisele, certo? Que me fez essa mediação e conduziu para que nós pudéssemos realmente estar nos encontrando nesse momento, certo? Eu pedi aqui que o pessoal colocasse de onde estão falando. Então, tem participação de Pix, participação de Floriano, certo? Então, Gustavo, eu gostaria que você se apresentasse, né? De onde já mencionei que você fala de Piripiri. Então, assim, quais são os municípios que você acompanha? Quais são os municípios que você conhece, né? E está realmente tendo contato nesse período? Tá, então, boa tarde, Joyce, boa tarde aos colegas de profissão e trabalhadores do SUAS que estão acompanhando a live. Está dando para ouvir bem? Estou ouvindo bem. Então, assim, inicialmente agradecer o convite e parabenizar o CRP pela iniciativa em estar
nesse momento, nessa conjuntura, evidenciando a importância do SUAS enquanto sistema público de proteção social no enfrentamento à pandemia também. A gente sabe que todos os holofotes, nesse momento, estão voltados para a saúde, aos profissionais, que são realmente trabalhadores que devem ter os seus méritos reconhecidos, mas a assistência, enquanto política de proteção social, enquanto sistema público de proteção social, também tem a sua parcela de contribuição e uma parcela de muitas responsabilidades. Então, assim, vou tentar ser bem objetivo, mas assim, me apresentando, meu nome é Gustavo, eu sou psicólogo, sou trabalhador do SUS e do SUAS também, né? Comecei no SUAS lá em 2008, na Secretaria de Estado, na SAC, e hoje eu desenvolvo um trabalho de assessoria e consultoria técnica a municípios na área de gestão do SUAS. Né? Hoje eu trabalho no município de Pequeno Porte 1 e Pequeno Porte 2. Pequeno Porte 1 nós temos o município de Brasileira, Prata do Piauí, e Pequeno Porte 2 tem o município de União. Então, eu queria começar, né, aliás, dar continuidade à minha fala, trazendo aqui algumas questões mais de ordem conjuntural. Né? Primeiramente, o que a pandemia e os seus desdobramentos representam para o SUAS, né? Visto que a gente está, como a Bruna falou agora há pouco, né? A gente está vivendo um momento novo, né? Em comum. Né? E à medida que essas situações, que essa conjuntura ela vem se conformando, né, com esses aspectos inéditos, ela vem trazendo elementos novos e vem também evidenciando aspectos, né, e dando visibilidade a situações que já são conhecidas por nós, trabalhadores da área da proteção social. Né? Uma delas é as desigualdades sociais, né? A desigualdade social, né, que vem sendo evidenciada, né, que vem sendo, que tem acontecido um processo de descortinamento de tudo isso, né, que mostra para a gente o quanto que a desigualdade social ela deve ser pautada nesse momento de pandemia, sim. Né? Porque, apesar das pessoas dizerem que a pandemia ela é democrática, porque ela atinge todo mundo, independente da posição que esteja, independente da raça, de gênero, mas as pessoas vivenciam a pandemia de uma maneira desigual. Embora que ela chegue a todo mundo, mas as pessoas vivem essa pandemia de uma forma desigual. Né? Então, é necessário que a gente possa trazer esse debate das desigualdades sociais e de como essas famílias que vivenciam, né, a vulnerabilidade e a desproteção, elas têm maiores dificuldades de se proteger nesse cenário. Né? Eu acho que boa parte do Brasil, recentemente, percebeu que nós temos pessoas em situação de rua, né? E aí a gente entra em uma discussão, né, quando a gente traz todo esse público vulnerável e que nesse momento tem maior dificuldade para se proteger. É aí onde a gente vê a importância de um sistema público de proteção social que construa coletivamente estratégias de proteção. Né? Nesse momento, né, quando a gente está diante de um cenário de pandemia, né, a espera é que a ação pública mais esperada são as provisões de acesso à renda, né, que a gente tem aí o exemplo do auxílio emergencial, que, como a Bruna falou, no começo trouxe muitos problemas para a gente, porque o governo federal ele estava implementando isso por etapas e não existia um diálogo com os entes federados. Então, a gente, enquanto município, a gente sabia as coisas, às vezes, quando era divulgado pela mídia, quando passava nos jornais, enfim. E aí, de manhã, na tarde, durante a coletiva de governo era anunciado uma coisa, quando era mais tarde, já se trocava, se investia o que era anunciado, enfim. Então, a gente teve um começo muito difícil,
né? E que a gente tentou aí, né, enquanto SUAS, dentro das nossas possibilidades, com as pernas que nós temos, que são limitadíssimas, né, a gente tentar administrar tudo isso. Então, assim, um dos pontos que eu trago nesse momento é que realmente, dentro desse contexto, a ação pública esperada são as ações de acesso à renda e as demais provisões materiais para se assegurar a sobrevivência. No entanto, o que a gente tem observado? Que nesse cenário de pandemia, né, nós não podemos apenas prover a proteção no campo material. Né? A gente está tendo que se adaptar a uma série de mudanças na nossa forma de interagir socialmente. Né? As pessoas estão tendo as suas rotinas mudadas, alteradas, ou seja, nós temos questões relacionadas aos vínculos, às relações, né? Enfim, a todas as outras seguranças. Que acaba repercutindo na relação de trabalho também, né? Isso, todas as outras seguranças que devem ser asseguradas, né, que são afiançadas, aliás, pela política de assistência social. Né? E aí eu trago essa questão do fica em casa, né? Que quando a gente vê essa hashtag do fica em casa tal, né? Que presume que o espaço da casa, né, que é um lugar, que esse lugar de casa é um lugar de proteção, de aconchego, de conforto, e a gente sabe que isso não funciona assim para todo mundo. Né? Claro, existem pessoas que têm como referência no seu ambiente de casa um ambiente de proteção, de aconchego, de conforto, mas nós vamos ter pessoas, famílias, populações que têm esse espaço de casa, que é um espaço insalubre, de desproteção, e de muitas vezes como um espaço de vivência de violências e violações. É uma das questões que eu trago, porque à medida, né, que as medidas de contenção estão sendo adotadas, né, essas medidas de contenção à pandemia, elas vêm criando um novo cenário. Né? Elas vêm criando um novo cenário que precisa ser considerado, né? Principalmente para que a gente possa estabelecer, construir respostas, estratégias mais assertivas, né, dentro da ação pública. Né? Então, assim, e aí a gente se pergunta diante de tudo isso. Pode falar. Né? Como que a gente vai fazer isso, né? Sendo que a gente tem aí um sistema público que historicamente ele foi preterido, né? Eu acho que parte da população descobriu que o SUAS existe nos últimos meses, em decorrência de toda a mídia que foi gerada em torno de auxílio emergencial e da estrutura utilizada pelo governo para implementar esse auxílio, que é o SUAS, porque cadastro único, estrutura de CRAS, equipamento público é SUAS, e sem o SUAS as pessoas não estariam tendo acesso a esse auxílio emergencial. Então, como fazer isso dentro de um sistema que não era conhecido, que tem uma demanda enorme e uma cobertura extremamente limitada. Se a gente for comparar com as outras políticas públicas setoriais de saúde e educação, nós temos uma capacidade de cobertura muito limitada, muito insuficiente ainda para dar conta da grandiosidade e da diversidade, da multiplicidade de demandas que nós temos que dar conta hoje. E Gustavo, já aproveitando aqui um apontamento de uma participante aqui, né, que colocou, ela procurando, você está falando dessa realidade, né, realmente histórica, né, do SUAS, e ela coloca aqui como é que esses profissionais estão se distribuindo, né, e estão realmente trabalhando, porque a gente sabe que no interior, muitas vezes, só tem um profissional. Né? Como é que se dá como é esse revezamento, como é que se dá, porque muitas vezes a referência de um CRAS, de um CRES de interior é um profissional. Como é que vocês estão lidando com essa realidade diante das mudanças que estão havendo, né, no trabalho? Olha, as estratégias colocadas pela Bruna, elas vêm de uma recomendação da portaria do Ministério da Cidadania, né, que é a 337, né, que ela estabelece, inclusive ela dá recomendações, ela traz recomendações.
Recomendações essas que foram enfatizadas, que foram ratificadas pela Portaria 54 da Secretaria Nacional, que através de uma nota técnica também deu orientações de como flexibilizar os serviços. Então, o que a gente tem adotado agora nesse período é as escalas de revezamento, né, a redução da jornada diária de trabalho. Então, a gente tem adotado o horário corrido como uma estratégia tanto de proteger os profissionais, minimizar os riscos de contaminação, tanto dos trabalhadores como também da nossa população, né, que é uma população ainda muito carente de informação, né, e que até a portaria ela traz um ponto importante nisso, da importância do SUS nesse processo de fazer com que as informações e as orientações que partem do Ministério da Saúde, eles possam chegar até essas populações mais vulneráveis, que são a população que estão ao nosso alcance e que dialogam com a gente, né? Então, assim, no início foi difícil, como o Bruno falou, explicar o distanciamento, explicar por que a gente estava atendendo por agendamento, por que por dia cada unidade só podia atender até 20 pessoas, porque toda essa lógica de flexibilização, né, no começo a gente teve uma certa resistência, as pessoas questionavam muito, né? Um outro desafio é o atendimento remoto, porque assim, o contato e a atividade grupal, ela sempre foi inerente aos nossos serviços. Os serviços socioassistenciais sempre foram muito marcados, tiveram como marca, como característica, como primazia, o trabalho coletivo. E aí, de repente, a gente tem que encontrar estratégias para reconstruir isso, né? Para dar uma outra conjuntura para isso, né? Usar outras estratégias. E, Gustavo, estão perguntando aqui como é que vocês estão conduzindo a questão de violação de direitos. Você já chegou a receber alguma denúncia de forma remota? Os municípios que você acompanha, como é que eles estão lidando com essas questões, com essas demandas? Sim, o atendimento às situações de violação de direitos, elas são situações emergenciais. Então, a gente precisa dar voz a esse usuário, a gente precisa tentar nos aproximarmos dessa situação para saber quais encaminhamentos podem ser possíveis nesse momento, né? Então, assim, o telefone, né, os canais remotos sempre foram canais comumente usados para situações de denúncia, né? Então, assim, não é uma coisa que, para essa finalidade, o atendimento remoto não é algo que está sendo inaugurado agora, né? No entanto, né, esse trabalho presencial para verificar situações, né, as visitas domiciliares em casos específicos, como no caso de violação de direitos, é ainda um instrumento, é um processo necessário a ser feito, né, para que a gente possa, de fato, visualizar a situação de uma maneira mais próxima, né? Gustavo, e com relação, acho que ficou claro, teve até a psicóloga Chantal aqui, que ela pontuou alguns meios de comunicação de denúncia aqui em Teresina, né, o 100, 180, mas agora fala a realidade nos interiores, né, nos municípios, com relação às EPIs. Vocês estão tendo acesso às EPIs? Como é que está essa estratégia, né, de segurança realmente do trabalho de vocês? Agora a situação ela melhorou um pouco. Digamos que a coisa está mais tranquila para a gente acessar os equipamentos de proteção individual. No começo, como a gente teve toda aquela corrida das secretarias de saúde e a gente ouviu isso, que a saúde era a prioridade, né? Eu me lembro que conversando em alguns espaços de discussão, né, a gente que é trabalhador da área, a gente participa de grupos, a gente sempre está em espaços de discussão de gestores e trabalhadores, e a primeira resposta que nós tivemos é que a prioridade é a saúde, certo? E aí veio aí as portarias, né, constando a assistência como serviço essencial. Então, beleza, a gente é essencial, a gente tem que trabalhar, mas vamos aí buscar condições adequadas, né, para que esse trabalho ele possa acontecer.
né, para que os trabalhadores não estejam expostos e para que a gente não esteja aumentando mais ainda o risco da população que nós atendemos. Porque a gente também não corre o risco, a gente não corre o risco só de ser contaminado, a gente corre o risco de contaminar também as pessoas. Então, daí a importância da gente ter acesso a esses EPIs, hoje está mais tranquilo. Os EPIs que geralmente as unidades estão tendo acesso é o álcool em gel, né, além de materiais de limpeza mesmo, né, aquelas soluções, enfim. As recomendações que são dadas pelo Ministério da Saúde e a máscara. Eu acho que dentro desse processo de pandemia, o EPI que mais se popularizou foi a máscara. Então, a gente tem, desde a máscara que é confeccionada por trabalhadores locais, né, até por costureiros, enfim, aquela que é produzida, né, de maneira artesanal, mas cumprindo com as recomendações do Ministério da Saúde, até aquela máscara que é utilizada realmente pelos serviços de saúde e que, em algum momento, a gente consegue estabelecer parcerias em que a secretaria cede para a gente, né, e a gente vai aí tentando construir o nosso trabalho considerando essas recomendações de segurança e de contenção. Acho que você já está pontuando as estratégias, né? Assim, acho que você já pontuando as estratégias que estão sendo utilizadas nesse momento de pandemia, né? Pelos profissionais, os trabalhadores do SUS e os psicólogos nesse momento. Você pontuou bem as dificuldades, né? Os desafios, que eles não são novos, eles já existiam e só se intensificaram nesse processo, certo? Então, só para você fechar, assim, realmente, com relação a como você vislumbra, assim, as possibilidades de atendimento e de trabalho, né, realmente, do SUAS, nesse contexto, se ele perdurar por mais alguns meses. Essa população ela vai continuar sendo assistida, ela vai se adaptar realmente a essa nova realidade, os profissionais? Como você está vislumbrando isso? Bem, recentemente eu ouvi uma pessoa que eu sempre tive ela como referência na construção do SUAS, que é a professora Abigail. E ela fez uma pontuação muito interessante esses dias, que é no sentido de que nós precisamos construir novas habilidades para analisar os cenários de risco que nós temos agora durante a pandemia e que vão perdurar após a pandemia, né? Que a gente tente não olhar para esse cenário de risco pensando apenas nas provisões materiais, como na questão da distribuição das cestas básicas ou dos benefícios emergenciais, mas em todos os desdobramentos que serão intensificados durante esse período, né? Que a gente precisa assegurar acesso a condições de sobrevivência material, sim, mas é necessário olhar para as demais situações que são afiançadas e que são previstas pela política nacional, né? Esse cenário que a gente está hoje é um cenário de agravo, mas que não vai cessar logo, a gente vai passar por um período, a gente vai ter, eu estava até falando outro dia com alguns colegas, a gente teve o período da pandemia e eu não sei se a gente não vai trabalhar mais no período pós-pandemia, porque as consequências, os desdobramentos disso vão ser situações que vão perdurar durante anos, inclusive, me arrisco a dizer isso. E a gente vai ter que encontrar estratégias, é por isso que é necessário que a gente pense, né, no nosso planejamento, enquanto política pública de proteção social. Gustavo, como é que nós vamos pensar em planejamento em pandemia? A gente precisa planejar, a gente precisa pensar para que a gente possa construir uma ação qualificada, um foco que possa perseguir um objetivo e gerar um impacto social. Né? Então, uma das nossas grandes lutas enquanto assistência nos últimos anos é profissionalizar as nossas ações. E a gente tem feito isso a partir das normativas, dos consensos que foram construídos até hoje, né? A presença do psicólogo nesses espaços é um consenso que veio desde 2011 pela Resolução 17, que diz que o psicólogo é um profissional obrigatoriamente integrante das equipes de proteção social. Então, assim, é realmente buscar construir, né, aprimorar a nossa capacidade de análise das situações de crise para que a gente possa construir conjuntamente, a partir desse trabalho, dessa atuação interdisciplinar que acontece dentro dos equipamentos de proteção social, né, psicólogos, assistentes sociais, antropólogos, pedagogos, ou seja, todos os trabalhadores do SUS, para que a gente possa conseguir construir respostas eficazes
para as demandas atuais e para as novas demandas que estão surgindo aí, que vão surgir pós-pandemia. Gustavo, muito obrigada. Nosso tempo já está se encerrando. Obrigada mesmo por contribuir conosco, certo? Foi muito